Passado não é o que passou, é o que ficou do que passou. Dr. Ulisses não passou, Dr. Ulisses ficou. Ficou na memória da gente, na nossa saudade e no exemplo que ele deixou. Eu fui realmente me entender com o ministro Petrônio Portela, pelo MDB, para fazermos a lei de anistia. E me preocupou muito, porque o projeto que ele apresentou estabelecia a anistia dos torturadores através do crime conexo. E eu fico com certo receio, porque, evidentemente, não há conexão entre o crime político e o crime de tortura, né? O torturador não estava anistiado. E eu tinha preocupação que houvesse uma reação dos falcões e a lei não conseguisse passar. E aí, achei difícil a conversa com o Petrônio achei tudo bom, mas muito difícil a conversa com ele. E aí, ao relatar para o doutor Ulisses, o doutor Ulisses dizia, como foi a conversa? Ele disse, a conversa foi ruim, doutor Ulisses. O doutor Ulisses disse, não tem conversa ruim, tem assunto ruim. Toda conversa é boa. Essa era a sabedoria do doutor Ulisses. Eu ouvi parte da exposição, ao mesmo tempo erudita e simples, do ministro Veloso. E é muito difícil conciliar a erudição e a simplicidade, porque parece que há uma espécie de choque quando se começa a falar. Ele gosta muito da palavra do neoconstitucionalismo e a citar autores extremamente importantes e a falar de forma extremamente relevante sobre os fatos do direito constitucional e consegue fazer isso de forma simples e agradável para quem está ouvindo, é acessível ao estudante. E aí demonstra o caráter do professor. O ministro Veloso é professor de Direito Constitucional e foi didático na fala dele. Eu, se juntar o tempo de estagiário, já completei 50 anos em que trabalho nesse duro ofício que é ser advogado. É um duríssimo ofício. E talvez por isso me permita discordar, não vou discordar aqui, mas de muitas afirmações do ministro com relação à questão da dogmática do direito constitucional e apreciações que o Supremo fez. É claro que os julgados do Supremo, evidentemente, serão respeitados. E agora, há questões que se lamentam que o Supremo tenha decidido, substituindo o Poder Legislativo, como foi o caso agora da questão da fidelidade partidária. E, além de substituir o Poder Legislativo, ele não considerou o fenômeno da desconstitucionalização. Ele passou por cima do fenômeno da desconstitucionalização. De forma geral, a doutrina, inclusive o professor Zé Afonso da Silva, que mudou de opinião na 7ª edição da sua aplicabilidade, considera que a desconstitucionalização não se aplica à Constituição anterior. Isto é, as normas constitucionais anteriores, elas não têm nenhuma aplicabilidade no novo direito. Há uma ruptura. No Brasil, a ruptura foi como a espanhola, foi uma ruptura negociada, não foi como a Revolução dos Escravos em Portugal, que na origem foi revolucionária, agora a Constituição é amoldada ao interesse econômico europeu. Mas o Brasil, a ruptura, o declínio da ditadura se dá em 74 com a crise do petróleo. E a ruptura, ela se dá com a anistia. A ruptura foi ali. E ela se projeta quando o Congresso elege o doutor Tancredo e o Tribunal Superior Eleitoral dá uma interpretação democrática e avançada à questão da fidelidade partidária, que foi um instrumento da ditadura militar. Um instrumento da ditadura militar para controlar a sua dócil arena como se fosse necessário. Mas a fidelidade partidária entra
no direito constitucional pela porta dos fundos da ditadura militar. A emenda número 25, que foi promulgada já no interregno Sarney, portanto, não faz parte da Carta Constitucional outorgada pela ditadura militar, quer pela Carta semi-outorgada de 67, quer pela Carta outorgada da Junta Militar de 69. A emenda constitucional número 25 foi promulgada já no interregno Sarney. Portanto, não tem a ver com a carta anterior. E a ruptura. E o que diz a emenda constitucional número 25, elaborada por nós, que já estávamos no Ministério da Justiça? Restabelece eleições diretas para presidente e vice-presidente, para governadores de Estado, para deputados distritais em Brasília, para prefeitos de capitais de instância hidromineral, e revoga expressamente a fidelidade partidária. Portanto, é certo quando a doutrina diz que a desconstitucionalização ela não se apura da Constituição anterior. Mas o que a doutrina diz também é que as normas constitucionais salvas, elas entram na ordem jurídica como lei ordinária. Portanto, essa norma, ela ingressou na Constituição, na ordem jurídica brasileira, como lei ordinária. E o Supremo Tribunal, o Tribunal Eleitoral, exorbitando de suas funções, e agora o Supremo Tribunal Federal, manifestando acordo com relação a essa exorbitância, ela revogou uma norma que estaria em vigor, ou repristinou uma norma da ditadura militar. Eu creio que essa divergência, e o professor Veloso falou tão bem dela, e também o desembargador Gilberto, essa divergência ela é fundamental. Até porque nós, advogados, temos que divergir dos juízes. É evidente que nós defendemos a nossa causa perante o judiciário. E a questão do problema judiciário é que sempre tem um vencido. Não tem como, o judiciário não pode dar empate, tem que dar a sentença, então tem sempre um vencido, e o vencido é sempre inconformado com o juiz. Eu fiz essa pequena introdução para exatamente mostrar a divergência. Não com relação ao algema, não. Ao contrário. Eu não sei se a pessoa que reclamou do algema já foi algemada. Eu já fui mais de uma vez. Não é agradável. Absolutamente não é agradável. Como também fui impugnado por ter ficha suja. Mas não por ser ladrão, mas por ser comunista. Então também tenho dificuldade em trabalhar com essa questão de ficha suja. Eu tenho muita simpatia quando o Supremo diz que a algema não pode ser colocada. Dessa forma, né? Aquela espetacularidade que o Debord falava, né? A sociedade do espetáculo, em que o delegado vaza para a TV Globo e algema um cidadão perante a família. Os filhos vão para o colégio, seu pai foi algemado hoje. Mas como? E a outra também que eu não tenho simpatia, também tenho muita dificuldade de aceitar essa questão da ficha suja. E também tenho divergência com o ministro, quando ele dá uma interpretação à presunção. A presunção, para mim, é caráter absoluto constitucional. É norma absoluta constitucional, não é norma de integração. A Constituição tem normas de integração e ainda faltam 140 leis ordinárias e complementares para integrar. Essa norma, ela não é norma de integração, ela é norma de obediência. Para mim, a presunção, ela é absoluta. E o juiz de segundo grau, que merece, evidentemente, todo respeito, então, só com sentença transitada e julgada. Bom, um ponto extremamente importante da palestra do ministro diz respeito ao decisionismo de Schmitt.
Schmitt, já hoje releituras sobre a obra de Schmitt, de Carlo Schmitt, especialmente nos Estados Unidos da América do Norte. E também no Brasil já a releitura da obra de Carlo Schmitt. Carlo Schmitt foi um dos teóricos do nazismo. Ele cunhou uma frase que até hoje é objeto de estudo, que diz o seguinte, no decisionismo dele: soberano é quem decide sobre o estado de exceção. E essa frase, essa afirmação de Carlo Schmitt, realmente, no debate com Kelsen levou a vantagem, mas, infelizmente, na vida perdeu, porque o Marechal Hindenburg, mal interpretando o artigo 48 da Constituição de Bonn, ele nomeia Hitler chanceler, mal interpretando os poderes que o artigo 48 da Constituição, que a Constituição de Weimar lhe permitia. Ele nomeia Hitler chanceler. E aí vigora não a posição avançada e democrática e liberal de Hans Kelsen, mas a posição decisionista de Schmitt. Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. E há estado de exceção, inclusive, no interior e na normalidade democrática. Só talvez agora os Estados Unidos vai rever o estado de exceção que vive hoje, depois da ata patriótica que foi apresentada pelo lamentável presidente Bush e aprovada pelo Congresso norte-americano, e que até hoje a Suprema Corte sobre ela não decidiu. Há 250 prisioneiros em Guantánamo, arbitrariamente tirados de seu país pela posição imperialista norte-americana. E o Supremo Tribunal Federal e a Suprema Corte norte-americana, que é uma corte política, essencialmente política. O ministro falou aqui que ela integrou a raça não, porque não existe raça, entregou as cores. A raça é a raça humana. Mas não, o ato é do Lyndon Johnson, né, que coroou a luta pelos direitos civis. Mas a corte, no passado, ela disse: é segregado o negro e o branco. Depois ela disse: são iguais, mas segregados. E agora disse, em 1950 e 1954, são iguais. É claro que ela houve uma mutação e ela vai evoluindo. A Constituição norte-americana, ela tem essa facilidade, porque ela apenas, como não houve acordo em Filadélfia, ela apenas estabeleceu a federação. Veja, os direitos humanos foram estabelecidos na Constituição norte-americana com a primeira emenda. Não foi nem objeto Então, o fato dela não ser uma Constituição analítica, como é a brasileira, infelizmente, ela permite que a Suprema Corte faça essa mutação constitucional, transforme a lei, transforme a Constituição numa Constituição mais viva, mais, enfim. No Brasil, houve, na época da Constituinte, havia três correntes que se digladiavam. A direita, né, aqueles que consideravam que o Congresso em curso, do qual nós participávamos, teria poderes para fazer a Constituição. A esquerda era a Ordem dos Advogados e uma parte da sociedade que queria uma Constituinte livre, soberana e exclusiva, como foi a de 34. E o meio, que prevaleceu, e a posição do Dr. Ulisses também foi pelo meio, é que seria Constituinte congressual. Qual era a ideia que nós tínhamos com relação à convocação da Constituinte? Poderia ter... Não há contrafactual, eu estou só fazendo uma referência à natureza histórica, né? Porque, do ponto de vista constitucional, o ministro abordou todos os temas, né, e esgotou. Eu apenas tive a ousadia de manifestar uma divergência. Eu não tenho o que falar, né, sobre a constitucionalidade. Eu vou referir a isso.
Qual era a ideia que se tinha de uma constituinte exclusiva? E que deu pânico no Sarney com relação ao mandato dele. É que elas seriam eleitos constituintes, não senadores e deputados, até porque o que leva o senador e o deputado à Câmara e ao Senado são motivações diferentes. Voltando um pouco, se acabar com a emenda parlamentar, ou melhor, se o orçamento da União não for meramente autorizativo, acaba a infidelidade partidária. Essa questão, a Câmara e o Senado não conseguem enfrentar. Essa celeuma em torno da fidelidade partidária é o sofá da sala. Se a emenda constitucional parlamentar, veja bem, 60% dos parlamentares não voltam, não são reeleitos. Desses, portanto, 40 são reeleitos. Estudos do IUPERJ demonstram que 26% dos 40, portanto, um número extremamente importante, voltam, que são aqueles que conseguiram liberar as suas emendas parlamentares. Olha a importância. E aí é infidelidade. Troca de partido por quê? Para liberar a emenda. Ué, eu não fui deputado, não vi como é que fazia. Eles trocam de partido por isso. A infidelidade não está aí. Está o preconceito com relação à questão da fidelidade. Há o preconceito, mas não há a coragem de enfrentar o problema na sua essência, não no seu efeito. Pois bem, mas o que se pretendia? Se pretendia que fossem eleitos constituintes, mas para isso não podia ser por emenda constitucional. Tinha que ser por lei ordinária, porque ia enfrentar, pelo menos, os biônicos do Senado Federal, que queriam ser constituintes. Então, a nossa proposta, no sentido de convocar por lei ordinária, sujeita a referendo popular. E uma outra questão que se colocava na época é que seriam representantes iguais por Estado. Não faz mal o Acre, o Acre, eu não sei se já era Estado, né? Mas o Sergipe ou São Paulo teriam 5 representantes. E aí, quem sabe, o Brasil não poderia ser, afinal, uma república federativa, que não é. Ou na melhor das hipóteses, é uma federação imperfeita. Na América do Norte se reuniram 13 colônias e fundaram uma república. No Brasil foi ao contrário. Já existia a província, elas foram transformadas na república em estados. E uma questão extremamente importante é que os estados, quando se reuniram em Filadélfia, 3 estados, Rhode Island, Connecticut e um outro que eu não me recordo, se recusaram a assinar o Pacto Federalista Norte-Americano, porque o Pacto Federalista, na sua primeira versão, só admitia a representação na Câmara de Representantes e pela população, porque não queriam reproduzir o modelo inglês da Câmara Alta e Câmara Baixa. E esses estados, então, não aceitaram, porque seriam esmagados. Não poderiam ter representação na Câmara de Representantes. Eram estados pequenos, a eleição ia se dar pela população. E aí, então, surgiu a solução do Senado Federal, na América do Norte. Entretanto, eles continuaram não aceitando, porque, evidentemente, os estados grandes teriam maioria e poderiam, então, reformar esse dispositivo de igualdade dos estados perante o Senado Federal. Aí nasce a primeira cláusula pétrea, que é a cláusula da inamendabilidade. Portanto, a inamendabilidade, isto é, a cláusula pétrea, é que permitiu que fosse construído todo o arcabouço do projeto de Filadélfia e depois a Constituição Federalista Norte-Americana, que o Brasil, na República, recepciona a estrutura do federalismo. Então, se pensava que com essa proposta se teria uma representação por Estado igualitária, Sergipe 5, São Paulo 5, Rio 5, enfim, todos,
E aí poder-se-ia uma Assembleia pequena, teria o quê? 100, cento e poucos constituintes, não seria um Congresso Constituinte, que a doutrina toda a doutrina, ela condena a uma enorme dificuldade. Grande parte da dificuldade da Constituição brasileira e o fato dela ser extremamente analítica, o que a coloca, o que a fragiliza, ao invés de fortalecer, fragiliza, tanto que já há 62 emendas constitucionais. Isso prova a fragilidade do texto da Constituição originária. E tem razão o Supremo Tribunal Federal quando pode considerar inconstitucional emendas constitucionais. Apenas o que o Supremo, com razão, não considera, não admite, é a chamada doutrina Barhoff. Isso, evidentemente, a doutrina Barhoff é um jurista alemão que entendia que a Constituição originária é de bom, que os constituintes, que a Constituição originária de bom podia ser inquinada de inconstitucional, chamada doutrina Barhoff. Agora, portanto, essa questão dela ter sido extremamente analítica é porque ela foi congressual. É claro que nós não temos o contrafactual, mas isso é apenas lembrar um pouco da história, já que a matéria de natureza constitucional foi esgotada pelo ministro, e eu tive, repito, a ousadia de contestar essa questão da fidelidade partidária, que isto é uma questão absolutamente lamentável que o tribunal tenha decidido sobre isso. E o estado de exceção, ele hoje aparece não como falava o Carlos Schmitt no seu decisionismo, mas aparece de outras formas. Os Estados Unidos da América do Norte vivem o estado de exceção com a Ata Patriótica, que diminuiu os direitos civis. E o estado de exceção, ele hoje toma novas formas, não a forma do nazismo, mas algumas transgressões de natureza constitucional, o estado de exceção está presente. E ao longo da vigência da Constituição de 88, tivemos diversas transgressões. A recandidatura do presidente Fernando Henrique Cardoso foi uma violação a um dispositivo constitucional, uma clara violação a um dispositivo constitucional. E que veio na esteira, mais longe do segundo Bonaparte. Aqui na América do Sul, um pouco mais longe com o Perón. Mas foi Menem, Fujimori, Uribe, Chaves e Fernando Henrique, numa clara violação ao dispositivo constitucional que proibia a reelegibilidade. E ninguém arguiu também ao Supremo isso. Não houve arguição ao Supremo. Então, também não sei como é que o Supremo se comportaria. Não me lembro de ter tido nenhuma DIN que tivesse arguído a inconstitucionalidade dessa decisão. Houve, se não me engano, uma DIN com relação à questão de desincompatibilização, se tinha que sair de 6 meses antes, me parece. Não tenho certeza. Mas tenho certeza que o Supremo não foi chamado a decidir sobre essa matéria. Teria sido até interessante verificar, enfim, a possibilidade de enfrentar uma questão dessa natureza. Claramente, a Constituição sofreu agressões por dentro dela e por fora dela. Por dentro dela, eu acabei de citar uma que, para mim, foi extremamente importante, que foi a recandidatura do presidente Fernando Henrique. E por fora dela, ela sofreu a agressão da posição que agora entrou em declínio absoluto do neoliberalismo. O Brasil, a Constituição brasileira, ela sofreu a influência de fora para dentro do consenso de Washington, que era o Estado mínimo, a desregulação, a livre circulação de capitais, e para isso vários dispositivos, a privatização das empresas, e por isso vários dispositivos constitucionais de natureza nacionalista foram revogados por sucessivas emendas constitucionais no consulado do presidente Fernando Henrique Cardoso. Várias
emendas constitucionais, nesse sentido. E esse ciclo do neoliberalismo, que são, veja, desregulamentação. Isso no Brasil bancária não houve, porque houve o PROER. Mas as demais houve. Livre circulação de dinheiro, de meios de pagamento. Antigamente o dinheiro era meio de pagamento, hoje não. Hoje o dinheiro é finalista. O mundo vive em torno desse Deus do mercado, desse fundamentalismo que é o Deus do mercado. O Estado mínimo, a desregulamentação, a livre circulação, a livre remessa de lucros para o estrangeiro, a quebra do monopólio estatal do petróleo, essas foram agressões de fora para dentro, de um projeto neoliberal, o Consenso de Washington, que não foi um projeto de natureza brasileira nacional. É claro que se o Brasil resolve por ele mesmo, por sua própria vontade, fazer a privatização, pode que faça, mas não foi isso que aconteceu. Então, houve agressões internas à Constituição e houve agressões externas à Constituição. A Constituição teve que se amoldar, e se amoldou no consulado. Primeiro iniciou com Collor. O presidente Itamar ainda resistiu um pouco, e depois com Fernando Henrique, e continuou com Lula. Essa sequência de violações, não só a questão formal da Constituição escrita, não, a questão da soberania. O ministro lembrou o professor Paulo Bonavides, querido amigo, professor Paulo Bonavides, com os direitos de quarta geração. Pois a independência do judiciário, ela repousa nesse direito. O judiciário só é independente porque há democracia. O que garante não é o judiciário que garante o meu direito. Quem garante o meu direito é a democracia que garante o judiciário para garantir o meu direito. Porque na ditadura não tinha. Não havia, e ao contrário, quantos juízes não foram cassados? E ministro do Supremo Tribunal Federal. O saudoso Vitor Nunes Leal foi cassado. O doutor Evandro foi cassado. E houve um momento em que a ditadura aumentou o número de ministros para 16. E quantos juízes, desembargadores, aqui nesse tribunal, o doutor Osni foi cassado. Depois reintegrado, mas foi cassado. Quantos juízes não? E mais, o Acional número 2, quando veio o golpe de Estado, estava em vigor a Lei 1503, que era uma lei de 53. Portanto, os processos todos foram para o Judiciário. E a maioria deles aqui no Rio. E o altivo Judiciário do Rio de Janeiro entendeu de mandar citar, como diz o Código de Processo Penal, por carta rogatória, aqueles que estavam exilados, inclusive o presidente João Goulart, o saudoso presidente João Goulart. E o saudoso senador Luiz Carlos Prestes. Estavam em quase todos os processos e estavam exilados. E o altivo juiz de primeira instância, os juízes, altivos juízes criminais de primeira instância, a sua totalidade, mandaram extrair carta precatória citatória. Qual foi a resposta da ditadura a essa atitude altiva? E olha, se era altivo naquele momento, meus amigos, quem viveu, como nós vivemos, por ditadura, era muita altivez. Era uma altivez altiva. E o que aconteceu? Alguns foram cassados, e o Acional número 2 transferiu para a Justiça Militar. E a Justiça Militar, então, ela se amoldou à ditadura militar. Eu vou encerrar com essas palavras, agradecendo o convite do professor Najib. E como ele contou uma historinha minha, eu vou contar uma historinha dele. Nós fizemos juntos
um concurso para livre docente. E vieram candidatos de outros estados e tal. E, ao longo das provas, eles foram desistindo. Aí ficamos 3. O professor Najib, eu próprio, um outro professor, que eu não vou declinar o nome, porque ele apresentou uma tese, era um concurso sobre uma livre docência de direito público, ele apresentou uma tese de 500 páginas sobre educação. E o Celso, o Celso Albuquerque, que era vivo, deu-lhe 0. Pronto. E teria sido ele, ou fora ele, que conseguira, ou foi ele que conseguira. Só se pode aplicar o marketing perfeito depois de aplicar o perfeito. Chegou em casa triste, soubera da morte do irmão. Bom, então, foi ele quem conseguira armar aquela banca, porque é difícil, tem que pedir licença CAPES, é uma burocracia terrível. Então, e o concurso foi feito para dar o título a ele. Najib e eu entramos ali de... Bom, apenas o seguinte, eu tirei 8,5 e o Najib tirou 10. E o professor Najib tirou 10. E, aliás, o professor Najib fez uma prova extraordinária, foi uma sensação. A prova oral dele, porque era uma prova escrita, uma prova oral, a defesa de tese e a defesa memorial. A prova oral dele, e perguntaram a ele, professor, eu sou, para a sua prova, precisa de quê? Ele disse, cuspe giz. E deu uma aula, o professor deu uma aula extraordinária, ele tem uma facilidade imensa de falar, defendendo uma tese muito ruim, imagine só, que era da ação declaratória, que depois virou livro. Eu tenho posição contra. Acho que o tribunal que o Supremo Tribunal Federal não pode... Bom, enfim. Agora, a tese foi tão brilhante que quase eu mudei de posição. Então, no dia seguinte, se marcou 10 horas da manhã para receber o título. E quem ia receber o título, nosso nome era o professor Najib, não por escolha nossa, não, mas por escolha da banca, porque ele tirou 10. Enfim, premiou o melhor. E nada de vir o resultado. Nós fomos almoçar, voltamos, nada, eu fui embora. É que queriam convencer o professor Celso de Albuquerque Lima a tirar o 0, porque a nota mínima para aprovar era 8. Ainda que todo mundo desse 10 em tudo do outro colega, não alcançaria, porque deu 0, acabou. E aí o jeito foi o professor Celso renunciar, porque era impossível também convencer o Celso. O jeito foi o professor Celso renunciar à banca, ele renunciou à banca, e aí então a banca aprovou o professor Najib com louvor, depois, em segundo lugar, eu próprio com 8,9, e o nosso colega, que tinha armado esse circo, com 8, que era a nota mínima para... Muito obrigado a todos.